pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer a troca do sistema de cátions para ânions no seu equipamento Metron. Nesse caso eu estou usando um equipamento compacto, 930, mas isso se aplica a qualquer outro equipamento da Metron. Se você possui um equipamento de outro fabricante, consulte o seu fabricante para ver se é possível fazer essa troca, mas provavelmente vai seguir uma linha muito parecida com essa. Aproveito para perguntar para você, hoje, se você faz duas aplicações, seja cátions e ânions, ou carboidratos, fenóis, cianeto de sulfeto, enfim, algum outro tipo de aplicação, se você precisa trocar de sistema, quanto tempo você demora? Você demora um dia, meio período, algumas horas, ou você não pode fazer essa troca, o sistema não permite, ou você tem uma demanda muito grande que não te permite essa troca, você tem que trabalhar com dois equipamentos. Comente aí quanto tempo você demora, como que funciona no seu laboratório. Mas eu vou lançar um desafio aqui. Eu vou fazer essa troca do sistema de cátions para ânions em menos de 1 hora. Será que é possível? Bom, me acompanhe aqui nesse vídeo de como fazer a troca do sistema de cátions para ânions. E aí vamos ver se realmente a gente consegue parar o sistema de cátions e em menos de 1 hora a gente colocar o sistema de ânions para estabilizar. Será que é possível parar o cátions, daqui 1 hora rodar ânions? Então me acompanhe nesse vídeo e começando esse vídeo já, a primeira coisa que nós precisamos fazer com o sistema que está rodando é parar o equilíbrio. Para isso nós precisamos ir até o software. Então vem comigo. Então pessoal, chegamos aqui no software, então você pode ver que ele está em equilíbrio, a pressão aqui 10 megapascal aproximadamente, 30 graus de temperatura, a condutividade 1100, 1150 mais ou menos. 1h47 da tarde, o que vamos fazer então é parar o equilíbrio. Então viemos aqui em equilíbrio e paramos o hardware. Aqui é importante observar que, assim como já fizemos no outro vídeo, onde a gente trocou de ânions para cátions, nós temos que esperar a pressão baixar, igual está acontecendo agora. Então a pressão tem que baixar para 0 ou abaixo de 1 megapascal. E também a temperatura que a gente está usando, ela não pode estar muito diferente da temperatura ambiente. Então se a coluna estiver a 40, 50 graus, nós temos que esperar a coluna resfriar para a gente poder remover ela do forno. E preferencialmente guardar já na caixa da coluna, certo? Então a pressão aqui já baixou de 1 megapascal, nós vamos voltar para o equipamento então para fazer a troca, para continuarmos então essa troca do sistema. Bom pessoal, para continuar então essa troca, vamos colocar a luva aqui. Então a gente já tinha mostrado no outro vídeo, né, como fazer para desvirar a luva. Então para você que não pegou, e aqui já ensino também um jeito de pôr a luva. Não sei se eu cheguei a mostrar, acho que eu não mostrei no outro vídeo não, mas então você coloca o dedão assim, né? Você vira os dedos e coloca todos eles de uma vez dentro da luva. Não deu muito certo, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue com essa luva aqui. Então a gente coloca o dedão, inverte os dedos e enfia todos eles de uma vez dentro da luva. Aqui ficou melhor, né? Então, de luva, vamos tirar a coluna. Então já está tudo paradinho. Colocar aqui de novo o set com água. Então aqui já está a coluna. Assim como a gente fez no outro vídeo de trocar de ânions para cátions, se você não viu esse vídeo, pode acompanhar aqui em cima no card. Assista esse vídeo caso você também precise fazer a troca. É muito parecido, quase igual. Vamos dar um outro detalhezinho, tá certo? Então, tirando a coluna, é só apertar o botão aqui do forno, onde prende o chip da coluna. A gente solta a coluna aqui em cima. Soltamos aqui embaixo. Vamos usar os stoppers para fechar a coluna. E vamos guardar a coluna na sua caixa. Então temos aqui a caixinha da coluna, tem uma espuminha para proteger, então
já fica aqui a coluna certinho. Prontinho. Coluna guardada. O que colocamos no lugar da coluna? A emenda, conector união aqui, que também o pessoal costuma chamar de fêmea-fêmea. Então, colocamos aqui. Aqui ao contrário do ânions, como não tem supressão, já está tudo no descarte, eu não preciso mudar nenhum tipo de conexão. Vamos direto aqui pro eluente. Removemos o eluente. E vamos fazer a limpeza do filtro. Então, colocar o filtro aqui dentro. Da mesma forma que a gente fez com o sistema na hora de trocar o cations para o ânions, aqui também nós precisamos aspirar a bolha de ar. Eu poderia usar a seringa de purga, né, como eu fiz no outro vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço pela bomba, ligando a bomba. Então, vocês vão me acompanhar aqui no software. A gente vem no controle manual, a gente vai colocar aqui todos os equipamentos, e vou colocar um fluxo de 1 ml por minuto. Damos o início, tá? Então aqui agora a gente vai acompanhar. Quando a bolha começar a aparecer aqui, nós temos que ir lá no software e parar a bomba para que não encha com muito ar aqui dentro. Então, ainda não temos o ar. Pronto, começou a vir a bolha de ar. Já viemos imediatamente aqui no software e paramos a bomba. Pronto, já temos aqui a bolha de ar aspirada. Agora a gente vai limpar de novo o filtro, quanto mais limpar melhor. Prontinho. E já podemos colocar no becker com água ultra pura. Então por que é feito esse procedimento? Vamos repetir, né? Como fizemos no outro vídeo. Se nós não puxarmos o ar, o líquido que está dentro do filtro vai acabar saindo e contaminando essa água aqui. Então, para que isso não aconteça, eu não tenha que ficar trocando a água repetidas vezes, nós fazemos essa aspiração do ar para secar o filtro por dentro, assim diminui a quantidade de contaminação dessa água aqui. E aí a limpeza é muito mais eficiente, é muito mais rápida. Tá certo? Então, pessoal, feito isso, vamos lá para o equipamento, ligar a bomba. E aí a gente deixa um tempinho lavando até que a condutividade fique abaixo de 1 microsiemens por centímetro. Vamos lá? Então, pessoal, a gente já está com a tela aberta aqui. Então, como a gente fez no outro vídeo, 2 ml por minuto, aqui todos os equipamentos. Início. E a gente vai ligar o degasificador também. Para que essa bolha que a gente aspirou, quando ela chegar na bomba, ela vai diminuir a pressão, lógico, né? E vai ficar cavitando, vai parar o fluxo. Às vezes a bolha consegue ser removida, a bomba consegue expelir essa bolha, porque não tem nenhuma obstrução depois, eu não tenho coluna nem nada para obstruir o fluxo. Mas a gente ajuda, né, a bomba usando o degasser. Então o degasser vai remover essa bolha, se passar alguma coisinha, a bomba vai conseguir expelir. Se ela não conseguir expelir, a gente vai usar a seringa de purga ali, fazer a purga. Tá certo? Então, pessoal, agora é só aguardar até que a condutividade abaixe e chegue perto de, menor, na verdade, que 1 microsiemens por centímetro. Bom, pessoal, assim como a gente viu no outro vídeo, a pressão aqui caiu, significa que o degasser não conseguiu remover toda a bolha chegou na bomba, mas a bomba vai conseguir se recuperar sozinha. Dá para ver que a pressão já começou a aumentar e ela vai voltar ao normal, ou seja, a bolha passou pela bomba e foi expelida. E a gente pode continuar então aqui a nossa limpeza. Vocês vão ver que a condutividade já começou a cair, ela vai começar a cair rapidamente, tá? Até chegar a condutividade que a gente precisa, que é menor que 1 microsiemens, para continuar então o processo de limpeza.
gente vai acelerar o vídeo aí só para ficar mais rápido, mas eu não falei do horário, né? Mas eu vou colocar aqui que horas que a gente parou o sistema de cátions para a gente então controlar aí no relógio quanto tempo eu vou demorar para fazer essa troca. Será que vai demorar menos que 1 hora, mais que 1 hora? Será que é a mesma coisa que trocar cátions para ânions, ânions para cátions? Então vamos dar uma acelerada aí no vídeo. Bom, pessoal, assim como a gente viu na troca do cátions para o ânions, às vezes a condutividade vai chegar num limite que ela não consegue mais diminuir, talvez por contaminação da água, enfim. Então o que a gente pode fazer é substituir a água por uma outra, né, para que quando a gente consiga limpar mais eficientemente, de uma forma mais rápida. E para isso então a gente vai fazer ali a troca dessa água. Então, pessoal, conforme a gente viu no outro vídeo, lá da troca de cátions para ânions, de ânions para cátions, né? Agora a gente está trocando do cátions para o ânions. A gente vai usar uma outra água. Então, temos aqui um outro becker com água, outra pura. E aí a gente faz a troca bem rapidinho aqui, para não puxar nenhuma bolha, mas se puxasse não tem problema. O degasser consegue remover e lidar com isso. Então, continuamos agora aguardando até a condutividade baixar de 1 microsiemens por centímetro para a gente continuar a limpeza aqui do sistema. Bom, pessoal, aqui a condutividade já baixou de 1 microsiemens por centímetro, tá? Então a gente já pode fazer a continuação da troca do sistema, da limpeza. Então, na verdade já está limpo, né? Agora o que a gente vai fazer é colocar a fase móvel de ânions, o eluente de ânions, para rodar ali e a gente então ambientar o sistema com o eluente de ânions. O ideal é parar a bomba, né, para a gente fazer essa troca sem ter um perigo de aspirar uma bolha, enfim. Mas como eu fiz no vídeo de ânions para cátions, né, mas nesse aqui, cátions para ânions, a gente vai fazer essa troca, vamos dizer assim, de água e eluente sem parar a bomba, tá bom? Então vou mostrar as opções que a gente tem. Então tá aqui o nosso eluente de ânions. Então já vamos abrir ele aqui. Vamos colocar ele aqui do ladinho. E da mesma forma que fizemos antes, a gente não precisa puxar o ar, né? Mas já que essa água não vai interferir no nosso eluente, tá? E agora nós só temos que aguardar a estabilização dessa condutividade desse eluente, em torno lá de 1500, mais ou menos como a gente viu antes, no outro vídeo, tá? E assim que estiver estável, a gente já pode instalar a coluna de ânions e rodar o método para fazer o equilíbrio. Então vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já volta. Aqui o eluente então chegou até a bomba e agora a gente já vê o aumento da condutividade, né? E a gente precisa então esperar que ela se estabilize um pouco para então a gente fazer as conexões do sistema de ânions e colocar a coluna de ânions para fazer o equilíbrio. Bom,
pessoal, aqui a condutividade já chegou lá nos 1500, já começou a dar uma estabilizada. Então o que nós vamos fazer agora é as conexões do sistema de ânions e a instalação da coluna. Para isso a gente precisa então parar a bomba. Então viemos aqui no controle manual, posso parar a bomba diretamente aqui. Então paramos a bomba, posso fechar aqui. Então pessoal, aqui já está tudo limpo, condicionado com o eluente de ânions. O que nós vamos fazer é voltar com o capilar do detector para o supressor de CO2. Se seu sistema não tem supressor de CO2, você vai voltar com ele na conexão do supressor químico, tá? Então vamos tirar aqui. Sempre sai uma pontinha, né, do capilar aqui no conector. Aperta bem, tá bem firme, tá? Depois a gente tem que fazer a conexão do descarte do detector com o capilar de limpeza do supressor químico. Então viemos aqui no descarte, né? Onde estava o descarte, a gente pode soltar aqui. Aqui a conexãozinha do capilar de rinçagem, de limpeza. Então da mesma forma, saiu aqui. Pronto. E agora nós vamos colocar a coluna de ânions, mas a gente vai colocar uma coluna nova de ânions, zero, nunca foi usada essa coluna, tá? Então vou aproveitar, vou colocar a pré-coluna. Então tá aqui a pré-coluna. Então a gente vai desmontar aqui a caixinha, tá? A gente tira a pré-coluna, deixa ela aqui em cima. Então quem não sabe, ó, dobra aqui, bem simples. Já tem a caixinha fechadinha. E aqui a nossa coluna de ânions nova. Então sempre a coluna vai vir com um manualzinho, com um cromatograma que foi feito com essa coluna. E aqui a gente está com a coluna, mesma coisa. A gente não precisa rasgar o plástico, para quê? Para a gente poder usar de novo para segurar a coluna aqui, tá? Então tá aqui a coluna. Pronto. Vou tirar a conexão aqui da pré-coluna. Tiramos os dois conectores da coluna de ânions. E esse tipo de pré-coluna da Metron, o interessante é que ela já tem um conector nela, o que elimina a utilização daqueles capilares, né, que a gente faz para emendar a pré-coluna na coluna, e isso reduz o volume morto, tá? Então isso é bem interessante, só conectar aqui uma na outra. Então está bem conectado. Aqui a gente pode tirar o nosso conector fêmea-fêmea, não vamos mais usar ele, né? Fazemos a conexão aqui embaixo na pré-coluna. Então sempre bem apertado. Aqui em cima da supressão. E vamos plugar a coluna aqui no chip. Tá? Podemos deixar aberto aqui por enquanto, tá? Porque a gente vai ver o que aconteceu lá no software, tá? Então aqui no software, pessoal, vocês vão ver que apareceu uma mensagem na tela dizendo que uma nova coluna foi detectada. Vamos dar um OK. Como ela é coluna nova, nós precisamos dar um nome para essa coluna. Então aí você pensa aí no nome, né? Então vou colocar aqui o nome da coluna. Vou colocar aquela de 2024. Ele vai aparecer aqui, entrada no sistema depois, sem problemas, tá? Propriedades a gente tem aqui, fluxo máximo, a pressão máxima que essa coluna suporta, os valores medidos, o fluxo padrão, tempo de acionamento da bomba. Então temos o volume de injeção, temperatura padrão, o eluente padrão, faixa de pH, enfim. Pré-coluna, então estamos usando a pré-coluna, poderia colocar aqui o número de série dela, não vou pôr.
não há necessidade, mas se você quiser, para ter a rastreabilidade, você pode colocá-la aqui. Claro que ela não foi conectada em 1969, né? Então nós temos que trocar aqui a data, né, para 2024, né, preferencialmente. Até porque em 1969 nem existia cromatografia de íons ainda, né? Então, dia 29. E, para quem não sabe, a Metron ela possui um sistema de monitoramento por causa do chip. Então aqui eu consigo monitorar a quantidade de injeções da pré-coluna e da coluna. Embora a pré-coluna não tenha chip, eu monitoro pela coluna, tá? E aqui a pré-coluna me permite atualizar, eu posso zerar a quantidade quando eu trocar. Então troquei de pré-coluna, eu venho, atualizo, ele zera o contador. Já na coluna isso não é possível porque é a rastreabilidade ali na coluna. Então, por exemplo, aqui na pré-coluna, se a gente vai monitorar a quantidade de determinações, né? Então posso dizer um limite aqui. Então, qual que seria o limite aí de pré-coluna, né? 300, será? Não, acho que 1000. Vamos colocar 1000, vamos só trabalhar com água limpa, né? Então vai durar bastante. E aqui na coluna, então também, a gente já está indo bem, né? Para coluna 1000, uma coluna que vai durar bastante, né? Então 30.000. E eu posso pedir para o software mandar um e-mail, dar um sinal, registrar a mensagem, mostrar uma mensagem na tela. Então damos um OK. E eu vou trocar aqui de método. Então já vou chamar o meu método de ânions. O que vai acontecer? O meu método de ânions está configurado para uma outra coluna de ânions, não esse modelo. Então quando eu puxar o meu método, né, ele já vai dar um erro aqui dizendo que a coluna que está configurada no método não é a que está conectada. Então por mais ele fala que insira a coluna no suporte e inicia a determinação. Então se eu tento dar um iniciar HW, ele vai dar o erro de novo. Então eu preciso fazer o quê? Ou colocar a coluna que vai ser utilizada, ou eu vou no método, então que é o que a gente vai fazer agora, e eu vou trocar a coluna aqui na determinação. Então ela já reconheceu aqui, ó, o equipamento, a posição A, a coluna que eu acabei de cadastrar, e ele vai dar uma mensagem dizendo assim, olha, você quer usar as condições padrões, né, as condições padrão dessa coluna, ou eu posso manter o que já estava. Então vou colocar que sim, que eu quero usar a condição padrão. O que ele fez? O fluxo antes era 0,8, já foi para 0,7. Nesse caso a gente vai usar um fluxo de 1 ml por minuto, para ser um pouquinho mais rápido, fazer uma análise um pouco mais rápida. O tempo de acionamento continua aqui 2 minutos. Posso salvar o método e agora sim, quando eu iniciar o HW, iniciar o hardware, o equipamento vai iniciar normalmente lá o equilíbrio, tá certo? Sempre é bom observar no manual da coluna o que ele fala de tempo de acionamento da bomba no primeiro uso. Então algumas colunas pedem para você rodar 20 minutos num fluxo mais baixo, meia hora, enfim. Essa coluna é uma coluna bem robusta, tá? Uma coluna nova, mas é uma coluna bem robusta, então aqui o próprio tempo de acionamento da bomba já vai ser o suficiente para ela trabalhar tudo certinho, sem nenhum problema, ainda mais o fato de que ela já foi testada lá na Metron, ela já tem uma análise, né? Então não sei se vocês repararam aqui nas configurações. Então aqui nas configurações a gente tem, ó, determinações, tem uma determinação, que é a determinação que vem no encarte da coluna, tá? Então você não precisa se preocupar, vai ficar tudo certo. Então a gente só precisa agora aguardar o equilíbrio. A pressão já subiu, a gente pode fechar lá o forno para que essa estabilização seja mais rápida. Então vou fechar o forno aqui, garantir que o capilar está ali dentro. Deixa eu inverter aqui, pronto. Aqui tudo certo, não pegamos nenhum outro capilar. Prontinho. Agora, pessoal, é só aguardar o tempo de equilíbrio dessa coluna. Como a coluna nova, pode ser que demore um pouco mais, tá? Mas cumprimos, né, o prazo lá de em menos de 1 hora efetuarmos a troca do sistema de cátions para o sistema de ânions. Então vamos só aguardar o equilíbrio aí da coluna. Vamos injetar um padrãozinho também para ver que está tudo certo com a nossa coluna e daqui a pouco a gente volta.
pessoal, ainda vai demorar um tempinho aqui para acontecer o equilíbrio, né, da nossa coluna. Como ela é nova, né, o ideal é deixar ela um pouquinho mais de tempo. Mas você pode estar se perguntando, Ismael, já está 30 graus, certo que ela ainda não estabilizou por completo, ela estava fria, né? Mas a pressão está 18 megapascal. No outro vídeo, com a coluna maior, a pressão era mais ou menos a mesma coisa, até menos. Por que isso? Aqui a gente está usando um elante um pouquinho diferente, tá? Não sei se você vai pegar ali no vídeo, mas a gente está usando um pouquinho de acetona no eluente. Então eu posso usar modificadores orgânicos para melhorar uma separação, por exemplo, tá? Então é por isso que tem esse solvente orgânico aí, para a gente conseguir melhorar a separação, e por isso que a pressão já fica um pouco mais alta, mesmo usando coluna menor. Então tem que tomar cuidado na hora que for colocar um solvente orgânico, isso vai fazer com que a pressão do sistema aumente, tá certo? Então qualquer solvente vai aumentar a pressão. Acetona é um dos que aumenta mais a pressão, se eu não me engano, acetonilemetanol aumenta um pouquinho menos se usado a mesma proporção, a mesma quantidade. Tá bom, pessoal? Então aqui já está quase estável a pressão e a temperatura, condutividade ainda vai demorar um pouquinho, tá? Aqui vamos ver, talvez, será que o elante está contaminado? Não deveria de estar, porque estava bem limpo, a gente viu que estava menor que 1. Pode ser que seja alguma contaminação vinda do próprio eluente na hora de preparar o eluente, não sei, vamos esperar, vamos aguardar para estabilizar, mas ela tem que ficar em torno de 2 microsiemens por centímetro. Bom, pessoal, só corrigindo, a pressão está mais alta por causa do fluxo, tá? Não é só por causa da acetona no eluente. Antes a gente estava usando um fluxo de 0,8, agora a gente está 1 ml por minuto. Então dá uma diferença de 0,2 ml e isso vai impactar também na pressão, tá certo? Bom, pessoal, o sistema aqui já estabilizou, então já vimos aqui temperatura, pressão, a condutividade também. Então vamos configurar aqui um padrão que vamos injetar. Então padrão de ânions. Vou dar um início, vai aparecer a mensagem na tela para a gente fazer a injeção da amostra. A gente vai aspirar ali, vou aspirar a amostra e vamos então acompanhar esse cromatograma. Usar a seringa aqui que estava na purga. Prontinho, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então vimos aí que mais ou menos 1 hora, pouco mais de 1 hora, a gente conseguiu até injetar um cromatograma, injetar um... Bom, pessoal, injetamos aqui o padrão de ânions. Vocês acompanharam aqui todo o processo de troca do sistema de cátions para ânions, né? Você viu aí que em menos de 1 hora a gente já deixou o sistema de ânions em equilíbrio, estabilizando. Mais uns 25 ou 30 minutos foi possível injetar aqui o padrão de ânions para a gente finalizar aqui o vídeo. Você vai ficar aqui agora com o padrão, com o cromatograma do padrão de ânions, e esse vídeo terminou.